Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim, sim. E pelo jeito estão me escutando também, né? Porque responderam, né? Sim. Então tá bom. Deixa eu só verificar se tá tudo ok aqui. E vamos começar aí. Ó, já tem gente chegando. O pessoal tá chegando aí. Partiu aula 6, galera! Partiu! Partiu, né? Vamos lá, né? Vamos lá! Vamos lá! Então vamos lá, eu vou começar, deixa eu só conferir que se tá tudo no esquema aqui, né? Porque depois desse tempo todo aí, os programas parados, vamos ver, tudo certinho. Então olha só, eu vou começar revisando o último resultado da última aula, tá? Na última aula, nós trabalhamos com o esboço do gráfico de uma função. Como é que a derivada primeira e a derivada segunda de uma função nos ajudam a traçar, o esboço do gráfico de uma função. Então, o último resultado que a gente viu aí, né, nós fizemos um exemplo completo lá a respeito de como fazer o esboço usando as propriedades da derivada primeira e da derivada segunda. Tá? Então eu estou voltando um pouquinho nesse resultado aí para dar continuidade aí no que a gente precisa trabalhar hoje, tá bom? Todo mundo vendo a proposição aí, pessoal? Sim. Sim, sim. Então vamos lá. A última proposição que a gente viu, né, esse resultado aí, o que que ele diz, né? Quando a derivada segunda da minha função é positiva num certo intervalo, isso significa o quê? Que o gráfico da minha função nesse intervalo tem concavidade para cima. Quando a derivada segunda é negativa num certo intervalo, né, a gente vai ter o quê? O gráfico da minha função, então, nesse intervalo, vai ter concavidade para baixo. Tá? Então a gente lembrando aí, né, que o sinal da derivada segunda, ele diz pra gente como é a concavidade do gráfico da nossa função. Se a derivada segunda é positiva num certo intervalo, a concavidade é para cima, né? A concavidade do gráfico é para cima. Se a derivada segunda é negativa no intervalo, a concavidade é para baixo. Estão lembrados, pessoal? Sim. Não. A derivada segunda, no caso, seria derivada, é isso? Isso, aí você derivar a derivada. Tá? Lembrei. Tá? Então, lembra aí, o Papai Noel não deve ter levado embora todas as recordações, né? O Papai Noel deve ter deixado alguma coisa aí. Então, essa é uma das coisas que nós estamos tentando recordar aí, tá, gente? Então, olha só. Vamos ver um exemplo a respeito desse resultado aí, né? Então, vamos considerar a função cujo gráfico é dado a seguir. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico da minha função aí, tá? Esse é o exemplo que a gente tem. Então, vocês observam o seguinte, que eu tenho cores diferentes aí no mesmo traço, mas é de propósito, tá? É a mesma função, tá? O que eu tô fazendo aí? Observa, acompanha meu mouse. Conseguem ver meu mouse aí, pessoal? Sim, sim. Então, observem aí, por favor. Obrigada pelo retorno, tá? Sempre muito importante para mim aí. Então, ó, acompanhe o meu mouse. O meu mouse, até onde ele está indo aqui, é um roxinho, né? É um roxinho essa cor aí. Então, o meu gráfico, ele tem concavidade para baixo. E a partir da origem aqui, né? Ele tem concavidade para cima. Já fica mais um tom de azul. Certo, gente? Certo. Então fala para mim qual é o sinal da derivada segunda nesse pedaço aqui antes da origem, onde eu estou passando o meu mouse. Sinal da derivada segunda. Aqui a concavidade é para baixo. Então qual é o sinal da derivada segunda aí? Negativo. Negativo, isso. Muito bem. Ó, sinal da derivada segunda a partir da origem. Fala para mim, concavidade para cima. Fala aí. Positivo. Positiva, exatamente. Então é isso que está escrito aí no próximo slide, né? O gráfico da minha função tem concavidade para baixo, perdão, acompanha aí meu mouse, de menos infinito até a origem. A gente sempre se refere ao eixo X, né?
para colocar as características da função, já falamos sobre isso. Então, de menos infinito até a origem aqui, você tem o gráfico com concavidade para baixo. Isso significa o quê? Que nesse mesmo intervalo, a nossa derivada segunda, né, dessa função é negativa para todo mundo nesse intervalo, beleza? Beleza, beleza. Tá? Por outro lado, né, a partir do zero, né, do zero a mais infinito aí, né, a gente sempre se refere ao eixo x mais uma vez para falar das características da função. Então, nesse intervalo de zero a mais infinito, a minha concavidade é para cima, né? Observa aí a concavidade do gráfico para cima. Então, isso quer dizer que a minha derivada segunda nesse intervalo, né, é positiva para todo mundo nesse intervalo. Foi ou não foi, pessoal? Foi sim, foi sim. Deu? Tá dando para recordar aí, para lembrar como é que era esse vucu-vucu aí? Uhum. Então tá bom, deixa eu só conferir aqui. Está tudo sob controle, tem mais gente chegando aí. Celtinho, Celtinho! Certo. Certo. Então, olha só. Por que eu peguei esse exemplo, tá? Por que eu voltei nesse resultado? Porque por trás desse exemplo aí tem um conceito que a gente ainda não falou, né? Esse ponto 00 aqui, acompanha o meu mouse, ele é um ponto especial do gráfico da minha função. Por que, Cris? Porque nesse ponto está ocorrendo a mudança de concavidade do gráfico. Então, observem aí, até a origem, até o ponto 00, né? O gráfico da minha função tem concavidade para baixo. E a partir da origem, a partir do 00, do ponto 00, o gráfico da minha função tem concavidade para cima. Então, no 00, a concavidade do gráfico mudou. Tudo bem, gente? Sim, sim. Em outras palavras, no 00, né, na origem, o sinal da derivada segunda mudou, tá? Então, deixa eu só ver aqui, antes de anunciar que tem mais gente entrando na sala aqui, só um minutinho. Pessoal chegando aí, firme e forte para a aula da tia Cris, ó, dando um apoio moral aí, ó. Então, olha só, como eu estava falando, na origem o gráfico mudou de concavidade, consequentemente a derivada segunda mudou o sinal. Então, esses pontos, esse ponto, nesse caso, nesse exemplo, que é o 00 origem, ele tem um nome especial, é chamado de ponto de inflexão do gráfico. Então, o que é o ponto de inflexão do gráfico de uma função? Tá? É o ponto onde a concavidade do gráfico muda. Antes desse ponto, a concavidade é para cima, depois é para baixo, ou antes desse ponto, a concavidade é para baixo e depois é para cima. Então, é isso que está trazendo, é disso que trata essa definição que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo a definição aí, pessoal, na tela? Sim, sim. Sim. Então tá ótimo. Então, só a primeira observação, tá, importante dessa definição é que para você falar em ponto de inflexão, né, aqui no ponto CF de C, você precisa ter a função contínua nesse ponto. Então, isso quer dizer o quê? Que para você denominar um ponto de inflexão, antes de você olhar se muda a concavidade, você tem que ver se nesse ponto a função é contínua, tá? Se no ponto CF de C, né, nesse caso aqui da definição, a função não é contínua, nada disso que está escrito aqui vale, tá bom? Por quê? Porque isso é definição. Então, nesse exemplo que nós vimos aqui anteriormente, tá tudo lindo e maravilhoso, por quê? Deixa eu só abrir aqui que tem gente chegando. O pessoal tá chegando aí firme e forte para a aula. Então, nesse ponto aqui, voltando, né, CF de C é a imagem, né, da função no ponto C, né? Na abscissa C. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto de inflexão
É claro, se ocorre a mudança do sinal da derivada segunda, ou seja, ocorre a mudança da concavidade do gráfico, mas também a função tem que ser contínua nesse ponto, tá? Não pode ter salto, não pode ter furo, não pode ter nada. A gente vai ver alguns exemplos aqui para isso ficar mais claro, tá? Uma vez que a função é contínua nesse ponto, aí você vai olhar se ocorre a mudança da concavidade. Então, o que está sendo dito nesse item I e nesse item I2? Ó? Eu vou ler aqui para vocês para ficar claro. Ó. Derivada segunda de x, acompanha meu mouse aí, é positiva. Esse A aí que deu uma cambalhota, né? Ficou com as pernas para cima aí, é o para todo, tá? É o símbolo de para todo que a gente usa na matemática. Então, a derivada segunda em x é positiva para todo x que está entre A e C. E depois a derivada segunda é negativa para todo x que está entre C e B. Então, vocês observem que quando você passa por C, o sinal da derivada que era positivo passa a ser negativo. É isso que está dizendo esse item I. Foi ou não foi, pessoal? Foi sim. Foi. Tá bom. Show de bola. No item 2, é ao contrário. A derivada segunda no x é negativa para todo x entre A e C. E depois a derivada segunda no x é positiva para todo x entre C e B. Então, nesse segundo item aí, ao passar, digamos assim, pelo C, a sua derivada passa de negativa para positiva. Então, a sua derivada segunda, né? Sua derivada segunda mudou de sinal. Então, se a derivada segunda muda de sinal, a concavidade do gráfico também está mudando. Então, você tem aí o ponto de inflexão. Foi ou não foi, pessoal? Agora, professora, no caso dessas duas leis aí, o C não devia estar em aberto? O C não devia estar em aberto? Porque no caso, nas duas leis, ele está constando como sendo maior do que zero e menor do que Não, ele está zero. aberto. Eu estou com intervalos abertos aqui. Tá. Tá bom? Essa anotação, esse A, C, CB aí, nos dois casos aí, nos dois itens, é intervalo aberto, tá bom? Eu tô excluindo os extremos, tá bom? Fechou. Beleza? Então, por isso que... porque senão teria uma contradição, né? Como é que seria positivo? Não, entendeu? Tá bom? Então, eu tô excluindo o C da brincadeira, tá legal? Tá. Tá? Eu não olho pro que acontece no C, eu olho pro que acontece antes e depois, tá bom? Fechou. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo. Então tá bom. Deixa eu só ver se tá gravando direitinho aqui. Pra gente não ter problemas depois, tudo certinho. Então, bom, como eu falei, tá? Para você falar que um determinado ponto é um ponto de inflexão, tá? Primeiro, você tem que confirmar, verificar que a função é contínua nesse ponto, tá? Então, ou seja, a função não tem furo, não tem salto, não tem nada. Depois que você verificar a continuidade nesse ponto, aí você pode se referir ao ponto de inflexão, tá bom? Então, nesses três casos aí, nesses três exemplos que vocês estão vendo na tela, 1, 2 e 3, você tem três exemplos de ponto de inflexão. Vamos lá. No primeiro caso, ó, o ponto A é φ de A. Até o A, a concavidade é para baixo. Acompanhe o meu mouse aí na tela. E depois a concavidade é para cima. Então, a derivada segunda é negativa, depois a derivada segunda ficou positiva. Ocorre uma mudança de concavidade, então esse ponto A, F de A, é um ponto de inflexão. A função é contínua aí, não tem salto, não tem furo, não tem nada. Foi ou não foi? Foi. No exemplo 2, ó, no caso 2 aqui, observe o ponto A, G de A. Esse ponto A, G de A, a função é contínua nesse ponto. Não tem salto, não tem furo, não tem nada. O que acontece antes do A? A concavidade é para cima, então a derivada segunda é positiva. E o que acontece depois do A? A concavidade é para baixo, então a derivada segunda é negativa. Ocorre uma mudança de concavidade num ponto onde a função é contínua. Então esse ponto é um ponto de inflexão do gráfico dessa função. Foi ou não foi? Foi.
Show de bola. Obrigado aí, pessoal. No caso 3 aí, ó, tá? Mais uma vez, ó, vamos olhar o ponto A, H de A. No ponto A, H de A, a função é contínua. Não tem furo, não tem salto, não tem nada. O que acontece antes do A? A concavidade é para baixo. Depois do A, a concavidade é para cima, ok? Então, a derivada segunda, ela é negativa antes do A, e depois do A, a derivada segunda, ela é positiva. Ocorre uma mudança de concavidade do gráfico, e você tem, então, um ponto de inflexão no ponto A, H de A. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Tá ótimo, muito obrigada. Então, esses 3 pontos que vocês estão vendo na tela são exemplos de pontos de inflexão do gráfico dessas respectivas funções, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Acho que não. Então, tá bom. Só uma coisa que eu quero observar antes de passar adiante aqui é o seguinte, ó. Quando você tem uma definição a respeito de um conceito, né, você está definindo um novo conceito, você só precisa, para você falar, ó, isso tem esse nome, você só precisa se preocupar com o que foi exigido na definição desse conceito. Observem, por que eu estou falando isso? Porque na definição de ponto de inflexão, em momento algum, eu exijo que a minha função tenha derivada nesse ponto. Podem dar uma olhadinha na tela e conferir. As únicas exigências que são feitas são o que em relação a esse ponto? A função, primeira, a função tem que ser contínua nesse ponto, tem que ser contínua em C. E a segunda condição é a mudança de concavidade do gráfico da função, ou seja, a mudança do sinal da derivada segunda dessa função ao passar por esse ponto. Então, são as únicas 2 condições que são exigidas para você chamar um ponto de inflexão. Sim ou não? Sim, sim. Nesse caso 3 aí, ó, por isso que eu tô fazendo essa observação. Se vocês observarem, tanto no ponto A, F de A, como no ponto A, G de A, você tem derivada. Como é que você identifica vamos lembrar lá das últimas aulas. Como é que você identifica um ponto do gráfico da função que não tem derivada? Vocês lembram o que aparecia para não ter derivada? Eram os Bico. Os bicos, muito bem. Então, observem que no caso 1 e no caso 2, nesses 2 primeiros casos, o gráfico da função não tem bico nesse ponto, nem no AF de A, nem no AG de A. Então, você tem derivada. Agora, dá uma olhadinha no 3. O que tem aí no ponto AH de A? Tirando essa bolinha aí, você consegue ver com mais clareza, né? Você tem um bico aí, correto, gente? Correto. Então, o que significa no caso 3 aí? Que essa função H, que a H é a função que está representada no caso 3, essa função H não tem derivada em A. Mas isso não tem nada a ver com você chamar esse ponto de inflexão ou não, porque na definição de ponto de inflexão não é feita essa exigência com relação à derivada. Então é isso que tem que ficar claro. Você só tem que levar em consideração o que as definições exigem na hora de você estudar, aprender o conceito novo. Foi ou não foi? Foi sim. Tá? Então, não interessa se a função tem derivada num ponto ou não, para você falar sobre ponto de inflexão. Você só precisa ver se a função é contínua nesse ponto e se o gráfico da função muda de concavidade nesse ponto. Ou seja, se a derivada segunda dessa função muda de sinal nesse ponto. Combinado? Combinado. Show de bola, tranquilo, tranquilo. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Bom, vamos em frente então, tá? Exemplo aí, ó. Vou pegar o exemplo que eu vou pegar, né, para esse ponto de inflexão é exatamente o que a gente já viu,
tá? É o gráfico da função que a gente acabou, que a gente discutiu antes de entrar na definição do ponto de inflexão, tá? Então, é exatamente o que a gente já tinha falado, né? O gráfico da função tem concavidade para baixo de menos infinito até zero, ou seja, a derivada segunda negativa de menos infinito até zero, né? Depois de zero a mais infinito, o gráfico tem concavidade para cima, vai acompanhando minha tela aí. Então, você tem a derivada segunda positiva nesse intervalo. Então, o que acontece, né? Quando você passa pelo zero, pelo ponto... Aqui o ponto é 0, 0, né? Que é 0, f de 0 é a origem. A gente consegue verificar isso através do gráfico. Então, o meu ponto 0, 0 aí, meu ponto 0, f de 0, é o único ponto de inflexão do gráfico dessa função. Porque ela não muda mais de concavidade. Aqui, à esquerda do zero, a concavidade é sempre para baixo. E à direita do zero, a concavidade é sempre para cima. Então, só ocorre a mudança, né? E a função é contínua, né? Não vamos esquecer desse detalhe. A função é contínua no 0, 0 aí, né? No 0, f de 0. Então, você pode falar, você pode concluir sem medo que esse ponto é o único ponto de inflexão do gráfico dessa função. Foi ou não foi? Foi. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Com relação à definição de ponto de inflexão? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Bom, então, dando continuidade aí, né, aos pontos de inflexão, dá uma olhadinha nesse questionamento aí, ó. O gráfico de toda função tem ponto de inflexão? O que vocês acham? Que qualquer gráfico tem ponto de inflexão? Não. Por exemplo, fala pra mim aí. É só depender das leis. Perfeito. Vamos pensar. Bom, o que significa o gráfico ter ponto de inflexão? Para ter ponto de inflexão, tem que ter mudança de concavidade, certo? Certo. Beleza. Então você pensa assim, bom, será que todos os gráficos mudam de concavidade? A concavidade muda? Aí vamos pensar no gráfico mais simples que você conhece, que tem primeiro grau. Bom, primeiro grau a gente não pode falar. Por quê? Porque o primeiro grau, ele vai ser uma reta, certo? Certo. Se você tem uma reta, a derivada segunda é sempre zero, correto? Certo. Porque a função é constante, certo? Sim. Perdão, a derivada vai ser... Por exemplo, a função não é constante, a derivada é constante. Então, a derivada da derivada vai ser zero sempre, ok? Sim. Então, você não vai poder falar em concavidade, beleza? Uhum. Para você falar em concavidade para cima ou para baixo, você tem que ter sinal positivo ou negativo, certo? Certo. Bom, mas vamos dar um pulinho, vamos subir um pouquinho esse grau. Depois da função do primeiro grau vem quem? A função de? Segundo grau. Segundo grau. Nossas parábolas, certo? Certo. Então você pensa nas parábolas. A resposta já está sendo, né? A gente já tinham gritado aí que não. Pensa nas suas parábolas. Parábola com cavidade para cima, x ao quadrado. Parábola com cavidade para baixo, menos x ao quadrado. Estão vendo aí na tela? Sim, sim. O que acontece aí? No caso da função x ao quadrado, a parábola é sempre para cima, certo? A concavidade é sempre para cima. E no caso de menos x ao quadrado, a concavidade é sempre para baixo, correto? Uhum. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada de 2x? X. 2x. X. Derivada de 5x. X. Cuidado. Derivada de uma... Ó, você tá com uma função do primeiro grau. Qual é a derivada de uma função do primeiro grau? É quem acompanha o x, correto? Isso. É o coeficiente angular da reta, lembram? Certo. Então vamos lá. Se a minha derivada é 2x, a derivada dela é o quê? 2. 2. Lindo. 2 é positivo, concavidade para cima. Olha a parábola aí. X ao quadrado. Concavidade sempre para cima, certo? Certo. Agora, menos x ao quadrado. Qual é a derivada de menos x ao quadrado?
X Menos x ao quadrado. Como é que a gente... menos 2x. Menos 2x. Como é que a gente deriva a potência? Joga a potência pra frente e tira 1, correto? Certo. Menos 2x porque já tem um negativo aí, ok? Sim. Bom, menos 2x. Quem é a derivada de menos 2x? Menos 2. Menos 2. Então, a derivada segunda é sempre menos 2, que é negativa. Então, olha aí, a concavidade sempre para baixo, no caso de menos x ao quadrado. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Então, muito obrigado. Nesses dois casos aí, não tem ponto de inflexão. Por quê? Porque a concavidade não muda. No primeiro caso, a concavidade é sempre para cima, acompanha meu mouse. E no segundo caso, a concavidade é sempre para baixo. A derivada segunda da primeira função é 2, sempre é 2. Não muda, o sinal é sempre positivo. E a derivada segunda da segunda função é sempre menos 2, sempre negativa. Não muda o sinal. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo? Sim. Então, nenhuma dessas funções aí tem ponto de inflexão, o gráfico delas. Certo? Certo. Peraí que tem mais gente chegando. Muito bem, muito bem. Vamos pro exemplo 2? Partiu? Ainda tem gente aí? Tem, lógico. Opa, show de bola. Então, olha só. Agora a gente vai olhar o gráfico de uma função. Olha a definição dessa função. Ela é definida em todos os reais, menos no menos 1 e no 1. Então, vamos olhar para o gráfico dela aí. Tá dizendo que não tem ponto de inflexão. Vamos olhar para o gráfico dela aí. Estão vendo aí o gráfico da função? Sim. Sim. Então, observa, assim como foi falado lá na definição dela, né? Ela não está definida nem no menos 1, acompanha meu mouse, nem no 1, tá vendo? Uhum. Então, vamos dar uma olhadinha nas concavidades. Até o menos 1, a concavidade é o quê? Fala pra mim. Pra cima, beleza? Sim. Concavidade pra cima. Então, nesse pedaço aqui, até o menos 1, a minha derivada, a derivada segunda dessa função é sempre positiva, tá bom? Sim. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que é positivo porque a concavidade é pra cima, beleza? Sim. Entre o menos 1 e o 1, a concavidade é pra baixo. Então, a derivada segunda da minha função entre menos 1 e 1 é sempre negativa, concordam? Sim. Só olhando para o gráfico, concorda, pessoal? Todo mundo concorda aí? Sim. Muito obrigado. Agora, olha só. Então, o que acontece? Quando você passou pelo menos 1, a concavidade era para cima, a concavidade foi para baixo, certo? Certo. Mas o que acontece no menos 1? A função é contínua no menos 1? Não, a função tem um salto. Estava lá no mais infinito e veio para cá, para o menos infinito, certo? Certo. Então, Certo. beleza, a minha função, ela não é contínua no menos 1. Então, embora a concavidade tenha mudado, você não pode falar que o ponto menos 1 aqui é um ponto de inflexão, porque você não tem nem a imagem do menos 1, porque a função não é definida no menos 1. Para você falar em ponto de inflexão, vamos lembrar lá da definição, a primeira coisa que a função tem que ser no ponto é o quê? Contínua. Contínua. Como não existe a função no menos 1, essa segunda parte do ponto aqui nem existe, correto? Sim. Porque f de menos 1 não existe. Então não tem como ter, não existe o ponto menos 1 e f de menos 1, correto? Correto. Então, tudo bem? Tranquilo? Então, esse é um exemplo, ó, para você tomar cuidado, que embora... Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Tá bom, que eu acho que alguém caiu aí e falou. Então, olha só, esse ponto menos 1 aqui, Isso. ele não é um ponto de inflexão, tá bom? Eu acho que tem alguém com o áudio aberto, né? Mas tá bom. A mesma coisa acontece no 1 aqui, estão vendo? Entre o menos 1 e o 1, a concavidade é para baixo, derivada segunda negativa. Não sabemos quem é a nossa derivada segunda nesse intervalo.
né? Mas nós sabemos que ela é negativa, porque a concavidade é para baixo. A partir do 1, a minha concavidade minha concavidade é para cima, então a minha derivada segunda é positiva nesse intervalo. Então, antes do 1, a concavidade é para baixo, depois do 1 a concavidade é para cima. Só que você não pode falar que o 1 é um ponto de inflexão, porque a função não é contínua no 1 da mesma forma que não era no menos 1. Sim ou não? Sim. Muito bem, muito obrigada. Então, isso significa o quê? Significa que o gráfico dessa função que vocês estão vendo aí na tela não tem ponto de inflexão. Ah, Cris, mas tá mudando a concavidade. Ok, concordo, sim, a concavidade ela muda. Só que onde ela muda, a função não é contínua, não existe nem o ponto. E essa é uma das exigências da definição de ponto de inflexão. Então você não pode falar que você tem um ponto de inflexão no menos 1 e no 1, porque nem existe o ponto 1 e f de 1, muito menos menos 1 e f de menos 1, porque a função não está definida nem no 1 nem no menos 1. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Então tá bom. Então quer dizer que se cair um teste para vocês fazerem uma prova aí, né? Não estou falando nem aqui do nosso curso, mas aí fora, alguma prova importante para vocês, já ficam ligados, né? Ponto de inflexão, primeiro a função tem que ser contínua. Depois você vai olhar para a mudança de concavidade. Combinado? Combinado. Show de bola, show de bola. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. E aí, agora, nesse questionamento aí, quantos pontos de inflexão o gráfico de uma função pode ter? É claro que nós vimos que nem todo gráfico, né, tem ponto de inflexão, né? Nós vimos 3 exemplos, na verdade, aí, né? Se dividindo em 2 aí. As duas parábolas aí, né? E essa outra função aí descontínua. Bom, mas quando tem ponto de inflexão, quanto será que pode ter? Será que tem um número máximo? Como é que é isso aí? O que vocês acham? Quando tem? Será que tem um máximo que pode acontecer ou não? Pode ter um monte? Não pode? O que vocês acham? Acho que pode ter um monte. Qual é a função que vem na sua mente para pensar isso? O que é ter um monte? É você ter a concavidade mudando toda hora, não é isso? Sim. Fala para mim qual é a primeira função que vem na sua mente que faz isso. Uma função de terceiro grau? Pode ser, uma função de terceiro grau pode ser. Aí você pode ter mais de um ponto de inflexão, certo? Certo. Você pode ter, você tá com concavidade para cima ou concavidade para baixo, ok? Isso, eu tô pensando numa onda. Isso, onda. Tipo uma onda senoidal. Perfeito. Então você está diante de funções periódicas. Se você pensar no seno e no cosseno, lembram como é que é o gráfico do seno e do cosseno? Vou mostrar na tela aí para vocês, estão vendo aí? Isso, essa onda mesmo. Ok? Então aí, ó, o gráfico do cosseno aqui, ó, acompanha meu mouse e o gráfico do seno aqui embaixo acompanha o meu mouse. Então, observa aí, ó, que tá mudando toda hora, com cavidade para baixo, para cima, para baixo, para cima. Estão vendo? Sim, sim. Então, como essa função aí, como essas duas funções, né, cosseno e seno, né, o domínio delas são os reais, essa onda é infinita, correto? Correto. Essa onda, são funções contínuas, né? Seno e cosseno são funções contínuas, não tem furo, não tem salto, são ondas muito bem comportadas. Então, elas se estendem tanto para mais infinito como para menos infinito, ok? Ok. Então, nesse caso aí, você tem infinitos pontos de inflexão, porque você vai ter infinitas mudanças de concavidade. Consequentemente, mudanças do sinal da derivada segunda. Sim ou não, pessoal? Sim.
Por isso que a resposta aí para essa pergunta, né, o pessoal fica meio apavorado aí na hora que vê a palavra infinitos, mas quando você para um pouquinho, respira, você vê que não é um negócio tão assim do outro mundo, né? Só você pensar nas funções periódicas aí, em particular seno e cosseno, que você vê que você pode ter uma infinidade de pontos de inflexão numa mesma no gráfico de uma mesma função, ok? Ok, ok. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Show de bola. Podemos seguir então? Podemos. Show. Deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. Então vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, que atrás vem gente. Bom, ficando tudo claro, né? Com o conceito aí de ponto de inflexão, que é mais um conceito aí que vai ajudar a gente com relação ao esboço dos gráficos, né? Nós também temos mais alguns conceitos aí que vão nos ajudar a melhorar os nossos esboços, né? Então, os conceitos que nós vamos ver agora são os conceitos de máximo e mínimo relativo. Então, vamos entender o que significa isso, tá? Então, quando é que você fala que a função possui um máximo relativo em C? Bom, a primeira coisa, deixa eu só conferir aqui, tudo certo. A primeira coisa quando você vai verificar se a função tem um máximo relativo em C, é claro, a função tem que existir em C, ok? Tem que existir o f de C, a imagem da função no C, ok? Ok. Essa é a primeira coisa, porque vai ter que ter altura em C. Qual é a segunda coisa? Essa altura em C, essa imagem em C, ela tem que ser maior ou no máximo, ou no mínimo, digamos assim, igual às imagens dos outros elementos de um certo intervalo que você considera. Tá? Resumindo, a imagem em C, a altura em C, a imagem em C, ela tem que ser a maior num certo intervalo. Esse intervalo não exige que seja todo o domínio da função, basta que num intervalo você tenha a imagem em C como sendo a maior de todas nesse intervalo. Então você fala que é um máximo relativo em C. A mesma ideia para o mínimo relativo. A função tem que existir em C, tem que existir a imagem em C, a altura em C. Agora é o contrário a ideia, né? O mínimo relativo em C, ele ocorre se a altura da função em C, a imagem da função em C é a menor, no máximo igual às funções as imagens da função em um certo intervalo que contém o C. Então, tem que ser a menor altura num certo intervalo. Essa é mais ou menos a ideia de máximo e mínimo relativo de uma função. Tem que ser a maior altura e a menor altura num certo intervalo onde a função está definida. Foi ou não foi, pessoal? Eu só fiquei em dúvida de que é essa definição. Com relação ao intervalo? É. Tá, vamos olhar, vamos fazer o seguinte, deixa eu só finalizar aqui e a gente vai fazer o exemplo para ficar mais claro, tá bom? Tá. O que é um extremo relativo? Quando é que você fala que a função tem um extremo relativo em C? Quando ela tem um máximo relativo em C ou um mínimo, tá? Quando ela tem um máximo ou um mínimo. Então, extremo relativo é simplesmente a definição, né, o nome que a gente usa para designar máximo relativo ou mínimo. Ah, a função tem um extremo relativo em C. Então, isso quer dizer que ali você tem um máximo ou um mínimo, tá bom? Sim, É sim. só isso. Agora vamos entender melhor o que é esse máximo e esse mínimo relativo. Então, isso sempre se refere à imagem da minha função nesse ponto. Então, vamos olhar o seguinte, para ficar mais claro esse negócio de altura no intervalo. Vamos olhar o gráfico da função que eu estou mostrando aqui, aqui, ó, tá? Essa função, ela está definida em todos os reais, tá? Observa o gráfico da minha função aí na tela. Estão vendo aí, pessoal? Sim, sim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, olha para o C1
olha para o C2, para o C3 e para o C4 que estão destacados aí. Observa o seguinte, em C1, a altura de C1, a imagem de C1, ela é a maior num intervalo aqui perto de C1, concorda? Sim. Sim. É claro que você não pode falar que ela é a maior se comparado a todo o domínio, porque tá vendo aqui na minha direita? Sim. A minha função explode lá para mais infinito, tá vendo? Sim. Então não tem como não ter um maior que todo mundo, porque sempre vai ter um maior porque ela explode, ok? Ok. Mas aqui, ó, nas redondezas do C1, no intervalo que contém o C1, a imagem de C1 é a maior. Sim ou não? Sim. Então, isso é suficiente para você falar o seguinte, ó, a função tem um máximo relativo em C1. Tá escrito já na próxima tela aí para vocês. A mesma ideia no caso do C3. Vocês observem que nas redondezas do intervalo que envolve o C3, acompanha o meu mouse, a imagem do C3 é a maior. É claro que se você comparar com um intervalo maior que contenha o C1, C3 não vai ser o maior, porque C1 vai ser o maior. Mas não é isso, não é disso que trata a definição. A definição exige que você tenha que a imagem de C3 seja maior num intervalo que envolva C3. Então, por isso que a função também tem um máximo relativo em C3. Porque nas redondezas do C3, a imagem do C3 é a maior. Foi ou não foi? Foi. Tudo bem, pessoal? Por isso que a gente pode falar que a função tem um máximo relativo em C3. Agora, dá uma olhada no C2 e no C4. Observa o seguinte, a imagem da função no C2, ela é a menor no intervalo que envolve o C2, concorda? Sim. Obrigado aí. Da mesma forma no C4, tá vendo? A imagem no C4, ela é a menor no intervalo que envolve o C4, tá vendo? Sim. Então você pode falar que essa função tem um mínimo relativo tanto em C2 como em C4. Por quê? Porque em C2 e em C4... Pode falar, meu amor, pode falar. Ah, desculpa. É que Tem problema. Tava muito distante pra mim. Acho que foi erro aqui do meu computador. Melhorou agora? Melhorou O sim. seu não, todo mundo. É. Melhorou? Melhorou. Sim. Então tá bom. Aí vocês me falam, tá, pessoal? Porque tá gravando aí, se ficar, depois eu vou ter que gravar tudo de novo, tá? Eu já não tô muito bem, né? Tô voltando aí dessa recuperação aí, vamos ver. Se tiver que gravar tudo de novo, tô lascada. Mas tá bom. Se puder repetir. Vou repetir, com certeza. Obrigada. Nada. Então vamos lá. Aqui, ó. Estão vendo o gráfico da minha função? Sim. Estão me escutando melhor agora? Dá pra ouvir bem. Então tá bom. Então olha só. Em C1, a imagem de C1, ela é a maior nesse intervalo que envolve o C1, concorda? Sim. Em C3, a imagem de C3, a altura relacionada ao C3, é a maior nesse intervalo que envolve o C3. Eu estou olhando só nas redondezas do C1 para o caso de C1 e só nas redondezas aqui pertinho de C3 no caso de C3, tá ok? Tá ok. Então, por isso que como a imagem em C1 é maior nessa redondeza de C1 e a imagem em C3 é maior nessa redondeza de C3, nós temos que a função tem um máximo relativo tanto em C1 como em C3. Sim ou não? Sim. Beleza. A mesma ideia para o mínimo. Nas redondezas do C2, a imagem do C2 é a menor. Essas redondezas pertinho do C2. Nas redondezas do C4, aqui pertinho do C4, a imagem do C4 é a menor.
A altura, né? Tá vendo aqui, negativa é a menor. Então, por isso que a gente pode falar que a função tem um mínimo relativo tanto em C2 como em C4. Sim ou não? Sim. Sim. Ficou claro agora, pessoal? Sim, ficou. Então tá bom. Então olha só, exemplo 2. Vamos em frente, mais um exemplo aí, ó. Vamos ver o gráfico da função que está aí, definida nos reais também, ó. Estão vendo aí na tela? Sim. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Falem para mim aonde que essa função tem máximo relativo. Em quais pontos? C4 C4 e C2. e C2. Perfeito. Nota 10. Por quê? Porque nas redondezas do C2, deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Nas redondezas do C2, a imagem de C2 é a maior. Nas redondezas do C4, a imagem do C4 é maior, ok? Uhum. Então, eu posso falar que a minha função tem um máximo relativo tanto em C2 como em C4, beleza? Sim. Onde é que a função tem um mínimo relativo aí? Em C3, C5 e C1, no caso. C3, C5, C1. Perfeito. Nas redondezas de C1, a imagem de C1 é a menor. Nas redondezas de C3, a imagem de C3 é a menor. Nas redondezas do C5, a imagem de C5 é a menor. Então, por isso que eu posso falar que a função tem um mínimo relativo tanto em C1, como em C3, como em C5. Ok? Essa comparação ela é feita localmente, por isso que esses máximos e mínimos relativos, em alguns textos, vocês encontram como máximos e mínimos locais, tá? É a mesma coisa, tá? O conceito é o mesmo, tá bom? Só tem autor que prefere máximo relativo e tem autor que prefere máximo mínimo local, mas a ideia é a mesma. Então, essa ideia do relativo é uma ideia local. Ele tem que ser a imagem tem que ser maior ou menor num certo intervalo que abrange aí o ponto. Ok? Sim ou não, pessoal? Sim. Ficou clara a ideia? Ficou. Sim. Então tá bom. Tranquilo. Então, para você falar em máximo relativo e mínimo relativo, você olha só nas redondezas do ponto para ver se você tem uma imagem maior ou menor aí, beleza? Combinado? Combinado. Show de bola. Então, o que nós temos agora? Tem um novo conceito aí, tá? Antes de falar da definição dele, vamos dar uma olhada nos máximos e mínimos relativos que nós encontramos nesses dois exemplos anteriores, tá bom? Tudo bem. Nesses pontos de máximos e mínimos relativos que vocês estão vendo aí, quanto vale a derivada? Reformulando a pergunta. Qual é a derivada em C1, C2, C3 e C4 dessa função? Vamos ver quem lembra aí. A reta tangente ao gráfico da função nesses pontos é o quê? Paralelo ao eixo X. Então, nesse caso, a minha derivada é? 0. Perfeito, nota 10, nota 1000. Olha só, em C1, C2, C3 e C4, se você passar as retas tangentes ao gráfico nesses pontos, né? No C1, F de C1, no C2, F de C2, no C3, F de C3 e no C4, F de C4, as retas tangentes são paralelas ao eixo X. Então, as derivadas em todos esses pontos são iguais a 0, ok? Ok. Então, deixa eu ver, que acho que tem gente entrando aqui. Não, foi só mensagem, professor. Ah, então tá bom. Agora, fala pra mim, nesses pontos aqui, ó. Qual é a derivada em C3, C4 e C5?
Zero também, porque Zero são também. paralelas ao eixo X. Perfeito, nota 10, excelente. Qual é a derivada em C1 e C2? Zero, porque são bicos. Zero é quando você tem a reta tangente paralela ao eixo X. O que acontece aqui nos bicos? Não tem derivada. Você não tem derivada, porque se você vier, por exemplo, no C1, se você vier pela esquerda, você vai ter uma reta tangente decrescente, tá vendo aqui? Sim. Se você vier pela direita, você vai ter uma reta tangente crescente. Então você não tem uma única reta tangente C1, você tem um bico. Então nos bicos você não tem derivada, ok? Ok. Então, o que a gente está observando nesses dois exemplos? Que quando você está diante de extremos relativos, sejam eles máximos ou mínimos, a derivada está dando zero ou a derivada não existe, ok? Ok. Então, Ok. muito obrigada. Então, esses pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe são chamados de pontos críticos da função. Como é que você identifica um ponto crítico? Você calcula a derivada aí, ela dá zero, ou não tem derivada ali? Então é isso que significa o conceito de ponto crítico de uma função. Ou a derivada nesse ponto é zero, ou a derivada nesse ponto não existe. Foi ou não foi? Foi. Foi. Show de bola, show de bola. Tranquilo, tranquilo. Então vamos em frente. Vamos ver o primeiro exemplo, tá? Vamos primeiro exemplo. Então, o gráfico que a gente acabou de conversar aí. Quem são os pontos críticos do gráfico dessa função? Fala pra mim. Onde é que a função tem um ponto crítico aí? Em C1, C2, C3, C4. Perfeito. Por quê? Porque as derivadas em C1, C2, C3 e C4 são iguais a zero. E isso é a definição de ponto crítico, certo? Certo. Beleza? Agora, é o que está escrito aí, ó. Tem ponto crítico em C1, C3, C2 e C4. Eu pulei o C2, mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos olhar o próximo gráfico, tá? Que é o mesmo que a gente já tinha estudado. Fala para mim quem são os pontos críticos do gráfico dessa função. Os pontos críticos dessa função. C3, C4, C5. E eu não sei se C1 e C2 entram. C1 e C2 entram porque na definição de ponto crítico você tem duas condições. Ou a derivada é zero nesse ponto, ou a derivada não existe. Ou não tem, tá. Ok? Então C1 e C2 entram porque a derivada em C1 e C2 não existem, certo? Certo. Então, esses são os pontos críticos aí da nossa função. Todos os pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Então, no gráfico é assim que você identifica. Você procura os pontos onde a derivada é zero ou os pontos, né, onde a derivada não existe, ou seja, os bicos, né? Nos bicos do gráfico da função a derivada não existe. Então, você tem pontos críticos. Foi ou não foi? Essa é a definição de ponto crítico. Essa é a ideia de ponto crítico. Sim ou não? Sim, sim. Ficou claro, pessoal, a ideia de ponto crítico? Sim. Então tá bom. Agora, olha só esse resultado aí, ó. O que esse resultado aí tá dizendo pra gente? Que sempre que você tem um extremo relativo, você tem um ponto crítico. Estão me escutando bem, pessoal? Sim, sim. Vocês perdoem aí que eu ainda tô com a voz, tô voltando aí, né? Ainda não tô 100%. Então, olha só, eu tô forçando bastante a voz aí, mas vamos que vamos. Olha só. Quando você tem um extremo relativo, pensa comigo aqui. Ou você tem um máximo relativo ou você tem um mínimo, certo? Sim ou não? Oi, professora. Se você pensa em extremos relativos, ou você tem um máximo ou você tem um mínimo, ok? Correto. Bom, se você está diante de máximos, você está nos topos, lá em cima, ok? Sim. Então esses topos, ou você pensa numa montanha, arredondado, ou você pensa num bico, ok? Sim. Não tem outra forma de ser máximo, concorda? Sim. Porque para ser máximo tem que subir e descer, ok?
Falando bem grosseiramente, sobe e desce, não é isso? Sim, sim. Então, se é máximo, sobe e desce. Então, ou você vai subir e descer de forma arredondada, é a história da montanha, ou você vai subir e descer de forma de ter o bico, ok? Ok. Bom, Certo. certo, beleza. Se você tá diante da montanha, que é arredondada, a derivada é zero, concorda? Sim. Se você tá diante do bico, a derivada não existe, ok? Ok. Bom, mas quando a derivada é zero ou quando a derivada não existe, você chama isso de quê? Ponto crítico. Ponto crítico. Então, todo extremo relativo é um ponto crítico. Vamos olhar aqui nos gráficos, ó. Estão vendo aí? Essa ideia também vale pro... Eu fiz a ideia com vocês no máximo, mas também vale pro mínimo. Estão vendo aí os extremos relativos aí? Sim. Máximos e mínimos. A derivada, nesse caso aí, onde vocês estão vendo, a derivada é sempre zero. Então, são extremos relativos cuja derivada é igual a zero. Então, são pontos críticos, ok? Uhum. Nesse outro exemplo, você tem aí máximos e mínimos. Então, no C3, no C4 e no C5, você tem máximos e mínimos cuja derivada é zero, ok? Ok. Bom, se a derivada é zero, são pontos críticos, tá bom? Pela definição de ponto crítico. Em C1 e C2, você não tem derivada porque você tem os bicos, certo? Certo. Você também tem ponto crítico, porque essa é a outra parte da definição de ponto crítico, ok? Ok. Então, sempre... Então, beleza, obrigada. Então, o que significa isso? Que sempre que você tem um extremo relativo, um máximo ou mínimo, você tem um ponto crítico. Todo extremo relativo é um ponto crítico, porque não tem como correr. Ou a derivada vai ser zero ou a derivada não vai existir. Em qualquer um dos casos, você chamou isso de ponto crítico, sim ou não? Sim, sim, sim. Tudo bem? Sim. Agora, vamos pensar na recíproca desse resultado. Ou seja, será que todo ponto crítico é um extremo relativo? Se a gente pensar pela lógica, a gente vai ter uma resposta imediatamente que é não. Por quê? Porque se o conceito de ponto crítico fosse a mesma coisa que o conceito de extremo relativo, eu não precisaria ter dois nomes distintos para a mesma coisa, concordam? Sim. Se todo ponto crítico fosse um extremo, se todo extremo fosse um ponto crítico, eu escolhi um nome ou ponto crítico ou extremo relativo, certo? Certo. Não tinha por que eu escolher dois nomes. Então, se todo extremo é um ponto crítico e são conceitos diferentes, isso quer dizer que nem todo ponto crítico é um extremo. Vai ter ponto crítico que não será um extremo. Então, a resposta para a recíproca vale? Não, a recíproca não vale. Porque se a recíproca valesse, você teria o mesmo conceito com dois nomes diferentes, ok? Não teria lógica isso. Sim ou não? Sim, sim. Sim, sim. Então, agora vamos ver um exemplo então, porque nesses exemplos aqui, no exemplo 1 e no exemplo 2, nós vimos que todo extremo relativo é um ponto crítico, certo? Certo. Agora eu vou apresentar para vocês dois exemplos onde você vai ter ponto crítico que não é extremo, tá bom? Para você ficar com esses dois conceitos bem separadinhos aí em mente. Uma coisa é ponto crítico, outra coisa é extremo relativo. O que é um ponto crítico? É quando a derivada é zero ou quando a derivada não existe. O que é um extremo relativo? A imagem é maior ou a imagem é menor num determinado intervalo, certo? Certo. Certo. Então, olha essa função aí, ó, x ao cubo. A derivada dela 3x ao quadrado, ok? Ok. Bom, essa derivada ela só vai ser zero no zero, ok? Quando é que 3x ao quadrado é zero? Só no zero, beleza? Beleza. Bom, se a derivada no zero é zero, é porque a função f tem um ponto crítico em zero, porque essa é a definição de ponto crítico. A função tem um ponto crítico em C se a derivada em C é zero. Foi ou não foi? Foi. Então, f tem um ponto crítico em zero. Mas olha a afirmação que eu faço aqui.
f não tem um extremo relativo em zero. Vamos espiar o gráfico para a gente se convencer disso. O gráfico que vocês estão vendo aí é o gráfico da função x ao cubo. Estão vendo? Sim. Então, o que a gente acabou de mostrar aqui nessa continha? Que a função tem um ponto crítico no zero. Aqui, tá vendo meu mouse? Sim, sim. Mas esse ponto aqui não é máximo nem mínimo. Estão vendo aqui? Sim. Qualquer intervalo que você pegue contendo 0,0, ele não é nem, a imagem dele não é nem a mínima nem a máxima nesse intervalo, concorda? Pega qualquer intervalo, por exemplo, pega de -1 até 1 aqui, tá vendo? Sim. A menor imagem vai ser no -1, a maior imagem vai ser no 1, ok? Ok. Ok. O 0,0 não vai ser nem máximo nem mínimo. Então, esse aí é o primeiro exemplo de uma função que tem um ponto crítico no zero, nesse caso, mas não tem um extremo relativo. Vamos ver mais um exemplo? Bora. Aí, ó. Olha essa função aí. Estão vendo aí a função? Sim. A função é x, se o x é menor que 1, e é x ao quadrado se o x é maior ou igual que 1. Tá vendo? É uma função condicional, beleza? Beleza. Vamos ver a derivada dela. Lembrem-se que quando a gente tem uma função condicional, quando a gente vai derivar, a gente exclui o ponto de separação, faz a derivada dele depois, lembram? A gente fez isso já. Sempre que você tem uma função condicional, se ela está se quebrando no 1, por exemplo, como é esse caso, a gente não vai calcular a derivada no 1 agora. Vai calcular a derivada antes do 1 e depois do 1. Depois a gente vai calcular a derivada no 1, ok? Ok. Então, vamos ver o que acontece quando x é menor que 1. Qual é a derivada de x? 1. Aí, ó. Quando x for maior que 1, estou excluindo 1 por enquanto. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Então, quando o x é menor que 1, a derivada é 1. Quando o x é maior que 1, a derivada é 2x, ok? Ok. Vamos olhar para a derivada no 1. Se você derivar 1 pela esquerda, qual é a derivada do 1? 1. Se você derivar 1 pela direita, a derivada é 2x, mas aplicando no 1 dá o quê? 2 vezes 1 é? 2. Então, a derivada à esquerda do 1, olha lá pro meu mouse, acompanha meu mouse. A derivada à esquerda do meu 1 é 1, é constante 1, tá vendo? Sim. A derivada à direita no 1, depois do 1 seria 2x, certo? Certo. Mas no 1, então, você tem igual a? 2, porque é 2 vezes 1. Essas derivadas, à direita e à esquerda, elas são diferentes. Significa que você tem duas retas tangentes no ponto 1. Então, você não tem derivada. Você vai ter um bico aí, sim ou não? Sim. Sim. Quando você não tem derivada, você tem um bico, certo? Certo. Bom, mas um ponto onde você não tem derivada, ele é chamado de ponto crítico também, lembra? Sim. O que é um ponto crítico? É um ponto onde a derivada é 0 ou um ponto onde a derivada não existe, beleza? Beleza. Se a derivada não existe no 1, nesse caso, 1 é um ponto crítico dessa função, tá bom? Uhum. Mas olha o que está sendo afirmado aí. Mas f não tem extremo relativo em 1. Então, vamos fazer o gráfico dessa função f de x para verificar isso. Tudo bem? Sim. Ó, essa minha função, ela é uma reta antes do 1 e depois do 1 ela é x ao quadrado, tá bom? Sim. Quando a gente fizer o esboço dela, aqui tá aparecendo que são duas retas, mas não é. Antes do 1 aqui é a reta x, ó. Acompanha meu mouse, tá vendo aqui? Perdão. E depois do 1 é o braço da parábola x ao quadrado, tá vendo? Sim. Se você der um zoom depois no PDF que eu vou te mandar, você vai ver que isso aqui é um braço de parábola, tem uma curvatura aqui, beleza? Beleza. Observa que tem um bico aqui, bem sutil, mas tem um bico aqui, beleza? Sim.
Então a gente já tinha visto que a derivada no 1 não existe. Aparece o bico aí, tá ok? Sim. Agora, se você pegar qualquer intervalo contendo essa imagem aí, ela não é nem máxima nem mínima, tá vendo? Qualquer intervalo que você pega, ela fica no meio. Ela não é a maior de todas, nem a menor de todas nesse intervalo. Consegue observar isso? Sim. Dá uma olhada nesse intervalo onde eu estou passando o meu mouse. Essa imagem aqui, que seria a imagem, que é a imagem do 1, ela não é nem máxima nem mínima nesse intervalo, em qualquer intervalo que eu escolha aqui, ok? Sim. Então você tem mais um exemplo aí de um ponto crítico que não é um extremo relativo. Então é por isso que existem os dois conceitos. Uma coisa é você falar em extremo relativo, outra coisa é você falar em ponto crítico. Todo extremo relativo é um ponto crítico, é o resultado que a gente conversou lá atrás. Se você tem um extremo relativo, você tem aí derivada igual a zero ou derivada que não existe. É aquela história do topo da montanha ou do bico. Mas isso, por definição, é ponto crítico. Agora, nem todo ponto crítico é um extremo relativo. Acabamos de ver dois exemplos. Nós temos pontos críticos que não são extremos, nem máximos, nem mínimos relativos. Foi ou não foi, pessoal? Agora foi. São conceitos diferentes. Só para finalizar essa ideia de pontos críticos, olha para a tela aí, tá vendo? Sim. O que eu fiz aqui? Os pontos críticos são o conjunto verdinho aqui, tá vendo? Esse círculo maior. Conseguem visualizar? Sim. Os extremos relativos é o conjunto menor que está dentro dos pontos críticos, estão vendo? Uhum. Então a representação seria mais ou menos essa. Por quê? Porque todo extremo relativo é um ponto crítico. Então o conjunto dos extremos relativos, ele está incluído no conjunto dos pontos críticos, tá ok? Sim. Tá ok. Mas não é igual. Por quê? Porque tem ponto crítico, observa meu mouse aí, tem ponto crítico que não é extremo. Por isso que são conjuntos diferentes. Um conjunto está contido no outro, mas tem diferença. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Foi sim. Tudo bem até aí? Como é que tá a cachola aí com esses conceitos novos aí? Tá indo. Alguma dúvida com relação a isso? Essa... Não. Tô tranquilo. Tá bom. Responde para mim aí. O que é um ponto crítico? É onde a derivada ou não existe ou é zero. Nota 10. Nota 10. O que é um extremo relativo? É o maior ou menor ponto de um gráfico sem ser infinito? Você pode falar, em relação a ponto, você pode falar a imagem, maior imagem ou menor imagem num determinado intervalo. Ok. Tá? Porque quando a gente fala em extremos relativos, a gente só olha para ele, a gente só exige que seja maior ou menor num certo intervalo. Certo? Certo. A gente não quer olhar para todo o gráfico, a gente só quer olhar pertinho da onde a gente está analisando. Então basta que ele seja maior naquele intervalozinho ou menor, a imagem dele, né, perdão, a imagem seja maior ou a imagem dele seja menor naquele intervalozinho. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo. Então tá lindo, tá lindo, tá lindo. Bom, então, uma vez que esses dois conceitos estão bem definidos, a gente conseguiu organizar as ideias, tá? O que acontece é o seguinte, ó. Pra gente dar continuidade, né, ao esboço dos gráficos
e chegar na última aplicação de derivada que a gente vai ver, que são os problemas de máximos e mínimos, né, otimização, a gente precisa, pessoal, encontrar os extremos relativos de uma função, tá bom? A gente precisa fazer isso, a gente precisa encontrar os extremos relativos. Por isso que a gente faz esse estudo e joga os pontos críticos aqui, coloca os pontos críticos nessa jogada, porque eles vão nos ajudar muito. Por que, Cris, que os pontos críticos vão nos ajudar? Porque a gente sabe que se a gente encontrar os pontos críticos de uma função, que é onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, ali no meio deles estão os extremos, concordam? Tem alguém aí? Será que eu caí? Não. Tá. Ah, então tá bom. Concordam, pessoal? Se a gente encontrar os pontos críticos de uma função, no meio desses pontos críticos, os extremos relativos vão estar por lá. Se os extremos relativos existirem, vão estar ali no meio. Exatamente como vocês estão vendo nesse diagrama, ok? Uhum. Então, Ok. por isso que os pontos críticos... Ah, mas Cris, mas por que a gente tem que usar os pontos críticos? Porque para calcular ponto crítico é fácil. Você faz a derivada igual a zero, ou você procura onde a derivada não existe. Então, por isso que é fácil achar os pontos críticos. É muito fácil. Você faz a derivada igual a zero, ou procura onde a derivada não existe. Então, encontrar os pontos críticos é um caminho muito favorável para a gente chegar até os extremos relativos. Tá bom? Certo. Maravilha. Então, agora, isso que, ó, como encontrar os extremos relativos de uma função. Eu já adiantei o papo aqui falando dos pontos críticos, ok? Ok. Ah, tem os pontos críticos na jogada. Tem os pontos críticos na jogada. Mas o que vai envolver, o que envolve além dos pontos críticos, que vão nos ajudar a encontrar os extremos relativos, são dois testes muito lindos. O teste da derivada primeira e o teste da derivada segunda. A gente vai falar sobre eles com calma, para ninguém, né, ficar nervoso aí e não entender direitinho, tá bom? Vamos explicar os dois direitinho, tá bom? Tá bom. Então vamos começar falando, pessoal. Teste da derivada primeira. Todo mundo tá me escutando? Sim. Então olha só. Parece que é um negócio meio confuso, mas presta atenção no que eu vou falar que você vai achar a coisa mais simples. Olha só. Se a gente quer procurar os extremos relativos de uma função, a gente está procurando pontos, ou você tem um máximo ou você tem um mínimo, certo? Certo. Muito bem. Ou você tem um máximo, ou você tem um... Bom, se você está pensando num ponto de máximo, a função tem que ser crescente antes e decrescente depois. É a história da montanha, sim ou não? Sim. Para você ter um ponto de máximo, né, um máximo relativo, no nosso caso, a função tem que crescer antes e depois decrescer, para você ter o topo, certo? Certo. Só que quando a nossa função é crescente, qual é o sinal da nossa derivada? Positivo. Positivo. Quando a nossa função é decrescente, qual é o sinal da nossa derivada? Negativo. Negativo. Então, se a derivada é positiva e depois a derivada ficou negativa, você acabou de encontrar aí um ponto de máximo. Porque a função era crescente e ficou decrescente. Sim ou não? Sim. Ao contrário, se a sua derivada é negativa e depois ela ficou positiva, se a sua derivada é negativa, a função é o quê? Derivada negativa, a função é decrescente, certo? Decrescente, certo. Derivada positiva, a função é o quê? Crescente. Então você estava decrescendo e depois você cresceu, não foi isso?
Foi. Então o que você vai ter aí nessa mudança aí? Um mínimo. Você estava decrescendo e depois você cresceu. Foi ou não foi? Foi. Então, o teste da derivada primeira, ele ajuda a gente a encontrar os extremos relativos olhando o sinal da derivada antes e depois. Mas como é que a gente... Quais são os... Caramba, Cris, até entendi. Mas quem são os candidatos a extremos relativos? Quem são os candidatos, gente? Os pontos críticos. Porque os pontos críticos, os extremos relativos, eles estão dentro dos pontos críticos. Então, tem ponto crítico que não é extremo, certo? É isso mesmo, tem ponto crítico que não é extremo. Mas como é que você vai avaliar se esse ponto crítico é um extremo ou não é? Você olha o sinal da derivada dele antes e depois. Se a derivada antes do ponto crítico é positiva e depois do ponto crítico é negativa, o que aconteceu aí? A função é crescente e ficou decrescente. Então você tem um máximo. Sim ou não? Sim. Se a derivada é negativa antes do ponto crítico e depois ela é positiva, é porque a sua função era decrescente e depois ficou crescente, certo? Certo. Então você vai ter um mínimo. Então é assim que você vai usar o teste da derivada primeira para você verificar se um ponto crítico que você achou é um extremo ou não. Foi ou não foi? Foi. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Qual é o nosso objetivo principal? Caçar os extremos relativos da função. Vamos caçar os extremos. Quais serão os nossos alvos? Os pontos críticos. Nós vamos encontrar os pontos críticos primeiro e depois nós vamos aplicar nos pontos críticos o teste da derivada primeira. É o teste da derivada primeira que vai falar pra gente se aquele ponto crítico que a gente encontrou é um máximo relativo, um mínimo relativo ou não é nada. Porque a gente sabe que existem pontos críticos que não são extremos, certo? Certo. Então, Certo. nesse exemplo aqui que a gente fez, vou colar aqui no exemplo 1, ó. Perdão. Aqui no exemplo 1, ó. A minha derivada, ela é 3x ao quadrado, ok? Ok. Ela é fora o zero, ela é sempre positiva, certo? Certo. Porque é 3x ao quadrado, é sempre positiva, certo? Certo. Excluindo Certo. o zero. Então, antes do zero, a derivada é positiva. Depois do zero, a derivada continua sendo o quê? Positivo. A derivada trocou de sinal? Não. Então você não tem nenhum máximo, nenhum mínimo relativo. Por isso que você não tem o extremo relativo nessa função x ao cubo que vocês estão vendo aí que a gente conversou antes. Porque a derivada não mudou de sinal. Você está diante de um ponto crítico, acompanha o meu mouse. Aqui, ó. Um ponto crítico que está aqui no conjuntinho verde, mas não está aqui. Ele é um ponto crítico, mas ele não é extremo, certo? Certo. Por que ele não é extremo? Porque a derivada não mudou de sinal. Como é que você vai decidir se ele é extremo, se ele é máximo ou mínimo? Você vai ter que estudar o sinal da derivada antes e depois. Se a derivada mudar de sinal, você achou um extremo. Dependendo de como que o sinal mudou, vai ser máximo ou vai ser mínimo. Se o sinal da derivada não mudar nem antes, se o sinal da derivada permanecer o mesmo antes do ponto crítico que você achou e depois, esse ponto crítico não é extremo, é só um ponto crítico. Foi ou não foi a ideia, pessoal? Foi. Foi sim. Tá? Então, por isso que foi importante a gente primeiro entender o que é um ponto crítico, certo? Certo. Porque é em cima desses pontos que nós vamos aplicar o teste da derivada primeira. Foi? Foi. Muito bem. Agora nós vamos dar uma olhadinha no teste da derivada segunda. Estão vendo aí na tela, pessoal? Sim. Sim. Olha,
teste da derivada segunda. Eu tenho certeza que vocês vão ter mais simpatia por ele, porque ele é mais fácil de aplicar, tá? Como é que funciona o teste da derivada segunda? É o seguinte: você vai você vai encontrar os pontos críticos da mesma forma que você precisava encontrar para o teste da derivada primeira, ok? Ok. Não tem jeito, você vai caçar os pontos críticos primeiro. Aí acontece o seguinte: no teste da derivada primeira, você aplica o teste da derivada primeira, ele pode ser aplicado para qualquer tipo de ponto crítico, ou que tem derivada zero ou que tem derivada que não existe, tá bom? Sim, sim. Certo. Não tem problema. Por isso que aqui no enunciado do teste está escrito, ó, F pode não ser derivável em C, porque nesse caso você está diante do ponto crítico onde não tem derivada, ok? Ok. Então, no teste da derivada primeira, você pode usar com qualquer ponto crítico, mas o teste da derivada segunda, você só pode usar com os pontos críticos cuja derivada é igual a zero. Por quê, Cris? Porque você vai precisar da derivada segunda. Se a derivada primeira no ponto não existe a derivada segunda. Então não tem como você aplicar esse teste. Conseguiram entender a ideia? Sim, sim. Então, o teste da derivada segunda, vocês só podem aplicar em pontos críticos cuja derivada é igual a zero, tá bom? Sim. E é claro, tem que existir nesses pontos a derivada segunda, tá? Por quê? Porque você vai usar o teste da derivada segunda. Você vai pegar a derivada segunda nesse ponto e vai ver. Se a derivada segunda nesse ponto é positiva, quando você tem derivada segunda positiva, a concavidade é para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Então, o ponto C que está na intermediária ali vai ser o quê? Positivo? Não, vai ser o mínimo, né? Ah, tá. Se a concavidade é para cima, o ponto C que tá ali no, digamos assim, pensando como se fosse um vértice, ele é o mínimo, certo? Sim. Se a derivada segunda no ponto C for negativa, a concavidade é para baixo, certo? Certo. Se a concavidade é para baixo, o ponto C tá lá em cima. Você vai ter um Máximo. máximo. Então, é assim que você usa o teste da derivada segunda. Você só olha o sinal da derivada segunda no ponto. Você não tem que ficar fazendo estudo de sinal de derivada como você faz no teste da derivada primeira, tá bom? Uhum. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Então, o teste da derivada primeira, a gente usa para qualquer ponto crítico, seja ponto crítico que veio de uma derivada igual a zero, seja ponto crítico que veio de uma derivada que não existe. Aí você faz o que no teste da derivada primeira? Você estuda o sinal da derivada antes e depois do ponto crítico. Se houve mudança do sinal da derivada, você encontrou um extremo relativo. Se a derivada era positiva e a derivada ficou negativa, você acabou de encontrar um máximo relativo. Se a derivada é negativa e a derivada passou a ser positiva, você acabou de encontrar um mínimo relativo, ok? Tem gente ainda aí? Ok. Tá show. Já o teste da derivada segunda, você só pode usar em pontos críticos cuja derivada é igual a zero. E a derivada segunda existe nesse ponto. Tá bom? Você não pode usar o teste da derivada segunda em pontos críticos cuja derivada primeira não existe, tá? Porque se a derivada primeira não existe a segunda também, né, gente? Sim, sim. Então, como é que você vai aplicar o teste numa derivada que não existe? Se você precisa do sinal dela naquele ponto, tá bom? Uhum. Então, no momento que você encontra os pontos críticos cuja derivada é igual a zero, e você observa que a derivada segunda existe nesses pontos, você aplica a derivada segunda nesses pontos e vê se o sinal é positivo ou negativo. Aqui tem que tomar o cuidado só com relação. Derivada segunda positiva no ponto
vai te dar um mínimo, é o contrário, tá? E a derivada segunda negativa no ponto vai te dar um máximo. Como é que você faz para você não se embananar aí? Você pensa assim, derivada segunda positiva com cavidade para cima. Então você vai ter um mínimo. Com cavidade, derivada segunda negativa com cavidade para baixo. Então você vai ter um máximo. É uma forma de você pensar para você não trocar aí máximo e mínimo no teste da derivada segunda, tá bom? Fechado. Tranquilo? Tranquilo. Essa é a ideia dos dois testes. Eu vou pedir a licença a vocês para a gente encerrar por aqui, pessoal. Eu vou deixar o exemplo que faz os testes, porque eu tô com a minha garganta já tô sentindo muito aqui, tá? Então eu vou deixar para continuar na próxima aula. Eu faço os exemplos com esses testes com calma, tá bom? É porque eu já forcei muito a minha voz aqui, minha garganta, e já tô sentindo o mal-estar aqui, porque eu ainda não tô 100%, tá bom? Fechou. Fechou. A gente tem. Ok.